Código de Trânsito Brasileiro. Código de Trânsito Brasileiro. O Código de Trânsito Brasileiro surgiu em 23 de setembro de 1997, através da Lei 9.503. Logo, em seu primeiro artigo, o CTB define uma de suas principais diretrizes. O trânsito, em condições seguras, é um direito de todos e dever dos órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito adotar as medidas destinadas a assegurar esse direito, respondendo objetivamente por danos causados aos cidadãos em virtude da ação, omissão ou erro. Composição do Código de Trânsito Brasileiro. Apresenta em sua legislação uma composição de decretos, resoluções, portarias e normatizações complementares, sendo competente para sua elaboração o Poder Legislativo, Executivo, Federal, Estadual e Municipal e cabendo ainda sua normatização ao Sistema Nacional de Trânsito. O que é trânsito? Considera-se trânsito a utilização das vias por pessoas, veículos e animais, isolados ou em grupos, conduzidos ou não, para fins de circulação, parada, estacionamento e operação de carga ou descarga. O trânsito de qualquer natureza nas vias terrestres, urbanas e rurais do território nacional, abertas à circulação, serão regidas pelo Código de Trânsito Brasileiro. Acordos e convenções internacionais. Entre os acordos e convenções internacionais que o Brasil faz parte estão: Convenção de Viena sobre Trânsito Viário, 1968. É um acordo internacional adotado pelo Brasil e diversos outros países, que estabelece regras e normas de trânsito internacionais, com o propósito de facilitar o trânsito viário e aumentar a segurança ao dirigir em outros países. Acordo Mercosul, 1992. Foram estabelecidas regras gerais de conduta no trânsito entre os países do Mercosul: Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai e Venezuela. Capítulos do Código de Trânsito Brasileiro. Capítulo 1. Disposições preliminares. Capítulo 2. Do Sistema Nacional de Trânsito. Capítulo 3. Das normas gerais de circulação e conduta. Capítulo 3A. Da condução de veículos por motoristas profissionais. Capítulo 4. Dos pedestres e condutores de veículos não motorizados. Capítulo 5. Do cidadão. Capítulo 6. Da educação para o trânsito. Capítulo 7. Da sinalização para o trânsito. Capítulo 8. Da engenharia de tráfego, da operação, da fiscalização e do policiamento ostensivo de trânsito. Capítulo 9. Dos veículos. Capítulo 10. Dos veículos em circulação internacional. Capítulo 11. Do registro de veículos. Capítulo 12. Do licenciamento. Capítulo 13. Da condução de escolares. Capítulo 13A. Da condução de motofrete. Capítulo 14. Da habilitação. Capítulo 15. Das infrações. Capítulo 16. Das penalidades. Capítulo 17. Das medidas administrativas. Capítulo 18. Do processo administrativo. Capítulo 19. Dos crimes de trânsito. Capítulo 20. Das disposições finais e transitórias. Sistema Nacional de Trânsito. Sistema Nacional de Trânsito. O Sistema Nacional de Trânsito é o conjunto de órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios que tem como finalidade o exercício das atividades de formação, habilitação, reciclagem e educação de condutores, julgamento de infrações e de recursos, aplicação de penalidades. Objetivos básicos do Sistema Nacional de Trânsito. Os objetivos básicos do Sistema Nacional de Trânsito são: estabelecer diretrizes da Política Nacional de Trânsito com vistas à segurança, à fluidez, ao conforto, à defesa ambiental e à educação para o trânsito, e fiscalizar seu cumprimento. Estabelecer a sistemática de fluxos permanentes de informações entre os seus diversos órgãos e entidades,
a fim de facilitar o processo decisório e a integração do sistema. Fixar, mediante normas e procedimentos, a padronização de critérios técnicos, financeiros e administrativos para a execução das atividades de trânsito. Composição do Sistema Nacional de Trânsito. Órgãos normativos. São órgãos com funções normativas, consultivas e coordenadoras. CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito. É o órgão máximo normativo, consultivo e coordenador do Sistema Nacional de Trânsito, responsável pela regulamentação do Código de Trânsito Brasileiro e pela atualização das leis de trânsito. CETRAN, Conselho Estadual de Trânsito. É o órgão normativo, consultivo e coordenador do Sistema Nacional de Trânsito, com área de sua atuação em seu estado. CONTRANDIF, Conselho de Trânsito do Distrito Federal. Tem as mesmas competências do CETRANS, limitadas ao Distrito Federal. Órgãos executivos. São órgãos responsáveis pelo cumprimento das leis de trânsito. Federais. SENATRAN, Secretaria Nacional de Trânsito. É o órgão máximo executivo do Sistema Nacional de Trânsito. Tem autonomia administrativa e técnica, com jurisdição sobre todo o território nacional. DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte. É o órgão executivo rodoviário da União, com jurisdição sobre as rodovias e estradas federais. Polícia Rodoviária Federal. Tem a responsabilidade de fiscalizar e inspecionar o cumprimento das normas de trânsito através do patrulhamento ostensivo nas estradas e rodovias federais. Estaduais. DETRAN, Departamento Estadual de Trânsito. É o órgão executivo dos estados e do Distrito Federal, que cumpre e faz cumprir a legislação de trânsito nos limites de sua jurisdição. DER, Departamento de Estradas e Rodagem. É o órgão executivo rodoviário do Estado e do Distrito Federal, com jurisdição sobre as rodovias e estradas estaduais de sua sede. CIRETRAN, Circunscrição Regional de Trânsito. São órgãos subordinados aos DETRANS nos municípios do interior dos estados. Tem a responsabilidade de exigir e impor a obediência e o devido cumprimento da legislação de trânsito no âmbito de sua jurisdição. Polícia Militar dos Estados, do Distrito Federal e Polícia Rodoviária Estadual. Tem a responsabilidade de fiscalizar o trânsito, como agente do órgão, entidade executiva ou executiva rodoviária, juntamente com os demais agentes credenciados. Municipais. Departamentos Municipais de Trânsito. JARE. Juntas Administrativas de Recursos de Infrações. São responsáveis pelo julgamento dos recursos interpostos pelos infratores contra penalidades, aplicadas pelos órgãos e entidades executivas de trânsito ou rodoviários. Direitos e deveres do cidadão. Direitos e deveres do cidadão. Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, o dever do cidadão é transitar sem oferecer perigo ou obstáculo a si mesmo, a terceiros e ao meio ambiente. São direitos do cidadão: usufruir de vias seguras, corretamente sinalizadas, ser educado para dirigir com perfeição, opinar e sugerir alterações no Código, bem como solicitar alterações na sinalização, fiscalização e segurança. O direito do cidadão deve estar garantido pelo poder público, sob pena do próprio Estado se responsabilizar pelas infrações e danos oriundos do trânsito brasileiro. Direitos na condução de veículos. Usufruir de vias seguras. Ser educado por campanhas sólidas sobre a legislação de trânsito e direção defensiva. Requerer e obter toda a ajuda necessária dos órgãos de trânsito e dos agentes fiscalizadores que, antes de punir, deverão orientar. Ser bem atendido nas repartições públicas que administram o trânsito no Brasil. Receber assistência médica gratuita em caso de acidente de trânsito. Deveres do motorista. O motorista deverá dirigir com prudência e atenção, com o objetivo de evitar eventuais acidentes, conservando em todo momento o domínio efetivo do veículo,
levando em conta os riscos próprios da circulação e demais circunstâncias do trânsito. O motorista de qualquer veículo deverá abster-se de toda conduta que possa constituir perigo para a circulação de pessoas ou que possa causar danos à propriedade pública ou privada. Direitos do pedestre. É assegurado ao pedestre a utilização dos passeios ou passagens apropriadas das vias urbanas e dos acostamentos das vias rurais para a circulação, podendo a autoridade competente permitir a utilização de parte da calçada para outros fins, desde que não seja prejudicial ao fluxo de pedestres. O ciclista desmontado empurrando a bicicleta equipara-se ao pedestre em direitos e deveres. Nas áreas urbanas, quando não houver passeios ou quando não for possível a utilização destes, a circulação de pedestres na pista de rolamento será feita com prioridade sobre os veículos, pelos bordos da pista, em fila única, exceto em locais proibidos pela sinalização e nas situações em que a segurança ficar comprometida. Nos locais em que houver sinalização semafórica de controle de passagem, será dada preferência aos pedestres que não tenham concluído a travessia, mesmo em caso de mudança do semáforo, liberando a passagem dos veículos. Infrações para condutor. Comete infração gravíssima e se sujeita a multa o condutor que deixar de dar preferência de passagem a pedestre e a veículo não motorizado, que se encontre na faixa a ele destinada, que não haja concluído a travessia, mesmo que ocorra sinal verde para o veículo, a portadores de deficiência física, crianças, idosos e gestantes. Dirigir ameaçando os pedestres que estejam atravessando a via pública ou os demais veículos é infração gravíssima. O infrator se sujeita a multa e suspensão do direito de dirigir, retenção do veículo e recolhimento do documento de habilitação. Cometerá infração média e se sujeita a multa o condutor que usar o veículo para arremessar sobre os pedestres ou veículos água ou detritos, entrar ou sair de fila de veículos estacionados sem dar preferência de passagem a pedestres. Infrações para pedestres. O pedestre comete infração leve e se sujeita a multa em 50% do valor da infração de natureza leve quando permanecer ou andar nas pistas de rolamento, exceto para cruzá-las onde for permitido. Cruzar a pista nos viadutos, pontes ou túneis, salvo onde exista a permissão. Atravessar a via dentro das áreas de cruzamento. Utilizar-se da via em agrupamentos capazes de perturbar o trânsito sem licença. Andar fora da faixa própria, passarela, passagem aérea ou subterrânea. Desobedecer a sinalização de trânsito específica. Processo de habilitação. Processo de habilitação. Os candidatos à obtenção da autorização para conduzir ciclomotores ACC e da Carteira Nacional de Habilitação CNH devem solicitar a abertura do processo de habilitação ao órgão ou entidade executiva de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, do seu domicílio ou residência. Esse processo de habilitação ficará ativo pelo período de 12 meses, contados da data de requerimento do candidato. Requisitos para habilitação. O candidato à obtenção da autorização para conduzir ciclomotores e da Carteira Nacional de Habilitação deve preencher os seguintes requisitos para habilitação: ser penalmente imputável, saber ler e escrever, possuir documento de identidade e CPF. Exames necessários. O candidato à obtenção da ACC ou da CNH deverá submeter-se a exame médico de aptidão física e mental e avaliação psicológica. É verificado se a pessoa está bem física e mentalmente. São exames que devem ser realizados por profissionais autorizados e habilitados. Exame teórico, constituído por uma prova convencional ou eletrônica de 30 questões. Exame de direção veicular.
realizado na via pública, em veículo da categoria para a qual esteja habilitando. Curso teórico. Curso teórico. Após aprovação nos exames psicológico e médico, o candidato deverá procurar um centro de formação de condutores para a realização do curso teórico técnico, com carga horária de 45 horas aula. O Centro de Formação de Condutores é um órgão com administração própria e corpo de instrutores que tem a função na formação de condutores de veículos automotores. Carga horária do curso: Legislação de Trânsito, 18 horas aula. Direção Defensiva, 16 horas aula. Primeiros Socorros, 4 horas aula. Meio Ambiente e Cidadania, 4 horas aula. Noções de Mecânica Básica, 3 horas aula. Exame teórico. Ao término do curso de formação, o candidato será submetido ao exame teórico, constituído por uma prova convencional ou eletrônica, com no mínimo 30 questões, da quais o candidato deverá acertar no mínimo 70%, isso é, 21 questões para obter aprovação. Curso prático. Curso prático de direção veicular. O candidato aprovado no exame teórico técnico deverá procurar um CFC para realizar o curso prático de direção veicular. Carga horária do curso prático. Para obter a CNH na categoria B, são 20 horas aula. Para adição para a categoria B, 15 horas aula. Para obter a CNH na categoria A, 20 horas aula. Para adição da CNH na categoria A, 15 horas aula. Simulador de direção. O candidato à obtenção da CNH na categoria B poderá optar por realizar até 5 horas aula em simulador de direção veicular, desde que disponível no CFC. Aulas noturnas. As aulas práticas noturnas, no processo de formação de condutores, não são mais obrigatórias. Licença de Aprendizagem de Direção Veicular, LADV. Para realizar o curso de prática de direção veicular, o candidato deverá estar acompanhado por um instrutor credenciado e portar a LADV, contendo as seguintes informações: identificação do órgão ou entidade executiva de trânsito expedidor, nome, número do CPF, RG e do formulário RENAC do candidato, nome do CFC e categoria pretendida, prazo de validade, licença de aprendizagem de direção veicular. A LADV será expedida mediante a solicitação do candidato ou do CFC e somente produzirá seus efeitos legais quando apresentada no original e acompanhada de um documento de identidade e na unidade de federação e quem tenha sido expedida. Quando o candidato optar pela mudança de CFC, será expedida nova LADV, considerando-se as aulas já ministradas. O candidato que for encontrado dirigindo desacompanhado do instrutor terá a LADV suspensa pelo prazo de 6 meses. Exame de prática de direção veicular. Depois de cumprir a carga horária exigida, o candidato será submetido ao exame de direção veicular, realizado em via pública, em veículo da categoria para o qual esteja se habilitando. Permissão para dirigir. Permissão para dirigir. Ao candidato aprovado no exame prático, será conferida a permissão para dirigir, das categorias A, B ou AB, ou ACC provisória, todas com validade de 1 ano. A Carteira Nacional de Habilitação, CNH, ou Autorização para Conduzir Ciclomotores, ACC, definitiva,
só serão concedidas desde que o condutor, no período de 1 ano, não tenha cometido nenhuma infração de natureza gravíssima ou grave, nem for reincidente em infração média, pois tais infrações obrigam o condutor a reiniciar todo o processo de habilitação. A CNH, expedida em meio físico e/ou digital, conterá a condição e especialização de cada condutor, fotografia, identificação e numeração de inscrição do CPF. A CNH terá fé pública e será equivalente a documento de identidade em todo o território nacional. Infrações de trânsito. Cometerá infração gravíssima o condutor que conduzir o veículo, sem documento de habilitação, sujeita a multa agravada 3 vezes e retenção do veículo até a apresentação de condutor habilitado. Permissão internacional para dirigir. Permissão internacional para dirigir. A permissão internacional para dirigir é o documento que habilita uma pessoa, em território estrangeiro, a conduzir veículos automotores de sua categoria. Estabelecida em 1968 pela Convenção de Viena, a permissão internacional para dirigir poderá ser retirada nos órgãos e entidades executivas de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, sendo utilizada em mais de 100 países, mas não substitui a CNH no Brasil. O condutor interessado em obter a permissão deve estar com a CNH dentro do prazo de validade. A categoria da habilitação e as restrições médicas são as mesmas da CNH. A validade da permissão é de no máximo 3 anos, ou até a expiração da validade da CNH, o que acontecer primeiro. Renovação da CNH. A validade da Carteira Nacional de Habilitação e da autorização para conduzir ciclomotor está condicionada ao prazo de vigência do exame de aptidão física e mental. Renovação da CNH. A renovação da CNH poderá ser feita a partir de 30 dias antes do vencimento, até 30 dias após a data de validade. O condutor que dirigir com a CNH vencida cometerá infração gravíssima. Prazo para a renovação da CNH. O prazo para a renovação é a cada 10 anos para condutores com idade inferior a 50 anos, a cada 5 anos para condutores com idade igual ou superior a 50 anos e inferior a 70 anos, a cada 3 anos para condutores com idade igual ou superior a 70 anos. Renovação da CNH. O condutor que exerce atividade de transporte remunerado de pessoas ou bens terá que se submeter à avaliação psicológica. Quando houver indícios de deficiência física ou mental, ou de progressividade de doença que possa diminuir a capacidade para conduzir veículo, o prazo de validade do exame poderá ser diminuído a critério do perito examinador. Infração de trânsito. Cometerá infração gravíssima o condutor que conduzir o veículo, com documentação vencida há mais de 30 dias, sujeita a multa, recolhimento da documentação e retenção do veículo até a apresentação de condutor habilitado. Reciclagem da CNH. Curso de reciclagem. O curso de reciclagem para condutores infratores tem por finalidade atualizar os conhecimentos relativos à segurança nas vias públicas, valorizando a cidadania e a conscientização do respeito à vida. O infrator será submetido ao curso de reciclagem quando: suspenso do direito de dirigir, se envolver em acidente grave para o qual haja contribuído, independentemente de processo judicial, condenado judicialmente por delito de trânsito, a qualquer tempo, se for constatado que o condutor está colocando em risco a segurança do trânsito. Curso preventivo de reciclagem. O condutor que exerce atividade remunerada ao veículo
poderá participar de curso preventivo de reciclagem sempre que no período de 12 meses atingir 30 pontos, conforme regulamentação do CONTRAN. Concluído o curso, os pontos serão eliminados. Carga horária do curso de reciclagem. A carga horária das disciplinas é de 30 horas, estabelecida da seguinte forma: Legislação de trânsito, 12 horas aula. Direção defensiva, 8 horas aula. Noções de primeiros socorros, 4 horas aula. Relacionamento interpessoal, 6 horas aula. Infração de trânsito. Cometerá infração gravíssima o condutor que conduzir o veículo com documento de habilitação, CNH, PPD ou ACC, cassado ou com suspensão do direito de dirigir, sujeito a multa, agravada 3 vezes, recolhimento do documento de habilitação e retenção do veículo até a apresentação de condutor habilitado. Condutor com deficiência física. Condutor com deficiência física. O exame de direção veicular para candidato com deficiência física será considerado prova especializada e deverá ser avaliado por uma comissão especial, integrada por no mínimo um examinador de trânsito, um médico perito examinador e um membro indicado pelo CETRAN ou CONTRANDIF. O veículo destinado à instrução e ao exame deverá estar perfeitamente adaptado ao candidato. Documentos de porte obrigatório. Documentos de porte obrigatório. Documento de habilitação. Autorização para conduzir ciclomotor, ACC. Permissão para dirigir, PPD. Ou Carteira Nacional de Habilitação, CNH. Original, não plastificada e dentro do prazo de validade. O condutor poderá optar pela versão eletrônica da sua habilitação no celular. CRLV. Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo. O CRLV-E é a unificação em um único documento do Certificado de Registro de Veículo, CRV, e do Certificado de Licenciamento. A CNH Digital e o CRLV-E possuem todas as informações do documento impresso e têm a mesma validade jurídica. Eles podem ser acessados no celular pelo aplicativo Carteira Digital de Trânsito. O porte desses documentos será dispensado quando, no momento da fiscalização, for possível ter acesso ao sistema informatizado, para verificar se o condutor está habilitado e o veículo licenciado. Infrações de trânsito. Cometerá infração gravíssima o condutor que conduzir o veículo sem documento de habilitação, sujeito a multa agravada 3 vezes e retenção do veículo até a apresentação de condutor habilitado, com documentação de habilitação cassado ou com suspensão do direito de dirigir, sujeito a multa, agravada 3 vezes, recolhimento do documento de habilitação e retenção do veículo até a apresentação de condutor habilitado. Com documentação vencida há mais de 30 dias, sujeito a multa, recolhimento da documentação e retenção do veículo até a apresentação de condutor habilitado. Registro e transferência do veículo. Registro e transferência do veículo. Para circular nas vias públicas, o veículo deverá ser registrado e licenciado de acordo com as condições estabelecidas pelo CONTRAN. Certificado de registro de veículo. Todo veículo automotor, elétrico, articulado, reboque ou semi-reboque deve ser registrado junto aos órgãos de trânsito do município de domicílio ou residência de seu proprietário. Registrado o veículo, será expedido o certificado de registro de veículo em meio físico ou digital. Não há necessidade de porte,
devendo ser guardado em local seguro. No CRV está gravado o número de registro nacional de veículos automotores RENAVAN. Será obrigatório a expedição de novo CRV quando for transferida a propriedade, mudança de domicílio, município ou residência, for alterada qualquer característica do veículo, houver mudança de categoria. Transferência de propriedade do veículo. Na transferência de propriedade, o novo proprietário, comprador, tem 30 dias para adotar as providências necessárias para a expedição de novo CRV em seu nome, sob pena de incorrer em infração de trânsito. Não o fazendo, o vendedor terá 60 dias para comprovar a transferência de propriedade junto ao DETRAN de seu estado, sob pena de se responsabilizar solidariamente pelas penalidades e reincidências até a data da comunicação. Infrações de trânsito. O condutor cometerá uma infração média ao deixar de efetuar o registro de veículo no prazo de 30 dias, junto ao órgão executivo de trânsito, sujeita a multa e remoção do veículo. O condutor cometerá uma infração gravíssima ao transitar com veículo que não esteja devidamente registrado e licenciado. Seguro DPVAT. Seguro DPVAT. O seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre foi criado para indenizar vítimas de acidentes causados por veículos automotores que circulam por terra ou asfalto. Ele não cobre danos materiais causados por colisão, roubo ou furto de veículos. Todos os proprietários de veículos automotores de via terrestre, sem exceção, devem pagar o seguro DPVAT. Situações cobertas pelo seguro DPVAT. Indenização por invalidez permanente no valor de até R$ 13.500. Indenização por morte no valor de R$ 13.500. Reembolso de despesa médico-hospitalares no valor de até R$ 2.700. O interessado na indenização deve dar entrada em uma seguradora conveniada, no prazo de 3 anos a contar da data em que ocorreu o acidente. Se o acidente for com veículo de transporte coletivo, o pagamento será feito pela seguradora contratada pela empresa do veículo envolvido. IPVA. IPVA. O Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores incide sobre a propriedade de veículos automotores de qualquer espécie, devendo ser pago anualmente pelo proprietário ou responsável. A receita do IPVA é partilhada entre o Estado 50% e o município 50%, onde o veículo é licenciado, e destina-se ao financiamento de serviços básicos à população, como saúde, educação, transporte, segurança, habitação. Categorias de habilitação. Categorias de habilitação. Os candidatos poderão habilitar-se nas categorias A, B, C, D ou E, sendo as categorias A e B somente para a primeira habilitação. Os candidatos também poderão habilitar-se para a ACC. ACC. Ciclomotores são veículos de 2 ou 3 rodas de até 50 cilindradas e velocidade máxima de até 50 km por hora. Para conduzi-los, é preciso da autorização para conduzir ciclomotores. Categoria A. Habilita a conduzir veículo motorizado de 2 ou 3 rodas, com ou sem carro lateral. Esta categoria é válida exclusivamente para motocicleta, triciclos e similares. Categoria B. Habilita a conduzir veículo motorizado de 4 rodas, não abrangido pela categoria A, cujo peso bruto total não exceda 3.500 kg e cuja lotação não exceda 8 lugares, excluído do motorista.
são os condutores da categoria B autorizados a conduzir veículo automotor da espécie motor casa, cujo peso não exceda 6.000 kg ou cuja lotação não exceda 8 lugares, excluído do motorista. E também a conduzir trator de roda e os equipamentos automotores destinados aos trabalhos agrícolas em via pública. Peso bruto total é o peso máximo que o veículo transmite ao pavimento, constituído da soma da tara mais a lotação. Categoria C. Habilita a conduzir veículo motorizado utilizado em transporte de carga, cujo peso bruto total exceda 3.500 kg, e todos os veículos da categoria B. Categoria D. Habilita a conduzir veículo motorizado utilizado no transporte de passageiros, cuja lotação exceda 8 lugares, excluído do motorista, e todos os veículos abrangidos nas categorias B e C. Categoria E. Condutor de combinação de veículos em que a unidade tratora se enquadre nas categorias B, C ou D, e cuja unidade acoplada, reboque, semi-reboque, trailer ou articulada tenha 6.000 kg ou mais de peso bruto total, ou cuja lotação exceda 8 lugares, e todos os veículos abrangidos nas categorias B, C e D. O trator de roda, o trator de esteira, o trator misto ou equipamento automotor destinado à movimentação de cargas ou execução de trabalho agrícola, de terraplanagem, de construção ou de pavimentação podem ser conduzidos na via pública por condutor habilitado nas categorias C, D ou E. Mudança de categoria. Para habilitar-se na categoria C, o condutor deverá ter no mínimo 1 ano na categoria B, e não ter cometido nenhuma infração grave ou gravíssima, ou ser reincidente em infrações médias durante os últimos 12 meses. Para habilitar-se nas categorias D e E, ou para conduzir veículo de transporte coletivo de passageiros, de escolares, de emergência, de produto perigoso, carga indivisível, mototáxi e motofrete, o candidato deverá preencher os seguintes requisitos: ser maior de 21 anos, estar habilitado no mínimo há 2 anos na categoria B ou no mínimo há 1 ano na categoria C, quando pretender habilitar-se na categoria D, e no mínimo há 1 ano na categoria C, quando pretender habilitar-se na categoria E. Quando o condutor oriundo da categoria B pretender mudar da categoria D para a categoria E, deve estar habilitado há no mínimo 1 ano na categoria D. O condutor oriundo da categoria C poderá mudar da categoria D para a categoria E a qualquer tempo. Não ter cometido mais de uma infração gravíssima nos últimos 12 meses. Ser aprovado em curso especializado e em curso de treinamento de prática veicular. Ser aprovado em avaliação psicológica e em exame de aptidão física e mental. No caso de motofretista e mototaxista, que possua habilitação por pelo menos 2 anos na categoria A, utilizar colete de segurança dotado de dispositivos retrorefletivos. Ser aprovado em curso especializado de 30 horas aula. Os condutores da categoria C, D e E deverão submeter-se a exames toxicológicos para habilitação e renovação da CNH. Infração de trânsito. Cometerá infração gravíssima o condutor que conduzir o veículo com carteira nacional de habilitação ou permissão para dirigir de categoria diferente da do veículo que esteja conduzindo, sujeito a multa, agravada 2 vezes, e retenção do veículo até a apresentação de condutor habilitado. Classificação dos veículos. Classificação dos veículos. Quanto à tração, é o modo de colocar o veículo em movimento. Automotor, veículo com motor de propulsão. Elétrico, veículo impulsionado com energia elétrica. Exemplos: metrô, bonde. De propulsão humana, veículo movido pelo homem. Exemplos: bicicleta, carro de mão. De tração animal,
veículo movido por um animal. Exemplos: carroça, charrete. Reboque, veículo que se engata atrás de veículo automotor. Semi-reboque, veículo que se apoia na sua unidade tratora. Classificação dos veículos quanto à espécie. Indica a finalidade para a qual o veículo está sendo utilizado. De passageiros. Transporte de pessoas e suas bagagens. Exemplos: bicicleta, motocicleta, automóvel, ônibus. De carga. Transporte de mercadorias e animais. Exemplos: motocicleta, caminhonete, caminhão. Misto. Transporte simultâneo de carga e pessoa no mesmo compartimento. Exemplos: caminhoneta, utilitário. De tração. Destinado a puxar outro veículo ou equipamento. Exemplos: caminhão, trator. De competição. Destinado a corridas e competições. Especial. Veículo utilizado em caráter especial, que possui características próprias. Exemplos: ambulância, caminhão de bombeiros. De coleção. Veículo com mais de 30 anos com suas características originais. Classificação dos veículos quanto à categoria. Indica o destino do veículo. Particular. São veículos utilizados para uso particular, para transporte de pessoas e cargas sem remuneração. São identificados com placa de fundo cinza e caracteres pretos. Aluguel. São veículos utilizados para transporte de pessoas e cargas mediante remuneração. Exemplos: táxi, ônibus. São identificados com placa de fundo vermelho e caracteres brancos. Oficial. São veículos que pertencem à administração pública. São identificados com placa de fundo branco e caracteres pretos. Aprendizagem. São veículos utilizados na aprendizagem de direção veicular na autoescola. São identificados com placa de fundo branco e caracteres vermelhos. Missão diplomática. São veículos de consulados e embaixadas. São identificados com placa de fundo azul e caracteres brancos. Coleção. São identificados com placa de fundo preto e caracteres cinzas. Fabricante experiência. São veículos utilizados por montadoras e fábricas que estejam passando por testes. São identificados com placa de fundo verde e caracteres brancos. Representação. Representação dos poderes. São identificados com placa de fundo preto. Compete ao Departamento Estadual de Trânsito, DETRAN, órgão executivo, vistoriar, registrar e emplacar veículos. Os veículos de 2 ou 3 rodas são dispensados de placa dianteira. Placas Mercosul. As placas de veículos brasileiros terão um novo modelo que segue o padrão estabelecido para países do Mercosul: Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai e Venezuela. Particular. Comercial. Aluguel e aprendizagem. Oficial e representação. Diplomático consular. Coleção. Especiais. Experiência, fabricante. Infrações de trânsito. Confeccionar, distribuir, colocar ou portar no veículo placas de identificação em desacordo com as especificações e modelos estabelecidos pelo CONTRAN comete infração média, sujeita a multa, retenção do veículo para regularização e apreensão das placas irregulares. Cometerá infração gravíssima o condutor que dirigir o veículo, com a placa ou qualquer outro elemento de identificação do veículo violado ou falsificado, sem qualquer uma das placas de identificação, com qualquer uma das placas de identificação sem condições de legibilidade e visibilidade. Classificação das vias. Classificação das vias. Via é a superfície por onde transitam veículos, pessoas e animais, compreendendo a pista, calçada, acostamento, ilha e canteiro central. De acordo com a sua utilização, as vias classificam-se em vias rurais e vias urbanas. Vias urbanas.
são as ruas, avenidas ou caminhos abertos à circulação pública, situadas nas áreas urbanas, caracterizadas principalmente por possuírem imóveis edificados. Via de trânsito rápido. Via caracterizada por acessos especiais com trânsito livre, sem interseções em nível, sem acessibilidade direta aos lotes lindeiros, sem travessia de pedestres em nível e sem semáforo. Via arterial. Via caracterizada por interseções em nível, geralmente controlada por semáforo, com acessibilidade direta aos lotes lindeiros e às vias coletoras e locais, possibilitando o trânsito entre as regiões da cidade. Via coletora. Via destinada a coletar e distribuir o trânsito que tem a necessidade de entrar ou sair das vias de trânsito rápido ou arteriais, possibilitando o trânsito dentro das regiões da cidade. Via local. Via caracterizada por interseções em nível não semaforizadas, destinada apenas ao acesso local ou a áreas restritas. Vias rurais. São as estradas e rodovias, situadas fora das áreas urbanas. Rodovias. Via rural pavimentada. Estradas. Via rural não pavimentada. A velocidade máxima permitida para a via será indicada por meio de sinalização, obedecidas suas características técnicas e as condições de trânsito. Onde não existir sinalização regulamentadora, a velocidade máxima será de: nas vias urbanas, vias de trânsito rápido, 80 km por hora, vias arteriais, 60 km por hora, vias coletoras, 40 km por hora, vias locais, 30 km por hora. Nas rodovias de pista dupla, 110 km por hora para automóveis, caminhonetas e motocicletas, 90 km por hora para os demais veículos. Nas rodovias de pista simples, 100 km por hora para automóveis, caminhonetas e motocicletas, 90 km por hora para os demais veículos. Nas estradas, 60 km por hora. A velocidade mínima não poderá ser inferior à metade da velocidade máxima estabelecida a todos os tipos de via. Porém, o condutor deverá observar constantemente as condições físicas da via, do veículo, da carga, as condições meteorológicas, a intensidade do trânsito, não obstruindo a marcha normal dos demais veículos em circulação. Infrações de trânsito. Transitar com um veículo em velocidade inferior à metade da velocidade máxima estabelecida para a via, retardando ou obstruindo o trânsito, a menos que as condições de tráfego e meteorológicas não o permitam, salvo se estiver na faixa da direita, infração média, penalidade e multa. Transitar em velocidade superior à máxima permitida para o local é uma infração. Média e se sujeita a multa quando a velocidade for superior à máxima em até 20%. Grave e se sujeita a multa quando a velocidade for superior à máxima em mais de 20% até 50%. Gravíssima e se sujeita a multa, suspensão imediata do direito de dirigir quando a velocidade for superior à máxima em mais de 50%. São infrações graves, sujeita a multa, deixar de reduzir a velocidade do veículo, nos locais onde o trânsito esteja sendo controlado por agente de trânsito, próximo da calçada, acostamento ou interseção não sinalizada, nos trechos em curva de pequeno raio ou em declive, ao aproximar-se de locais sinalizados com advertência de trabalhadores na pista, sob chuva, neblina, cerração, ventos fortes ou quando houver má visibilidade, quando o pavimento se apresentar escorregadio, defeituoso ou avariado, ao aproximar-se de animais na pista. O condutor que deixar de reduzir a velocidade do veículo nas proximidades de escolas, hospitais, estações de embarque e desembarque de passageiros ou onde haja intensa movimentação de pedestres, comete infração gravíssima, sujeita a multa.